sábado especial e animado. Eu tô animada, não sei vocês, né? Mas espero que sim, pra gente falar sobre os highlights, né? Os pontos, highlights, né? Os pontos de destaque da palestra do professor Robert Leip. Então, vou contar toda a história, né? Para quem não tá sabendo aí. Bom dia! Já tá em casa? Destaques, eu vou escrever aqui. Destaques da palestra. Eu quero muita interação, hein? Muita interação, eu tô animada. E espero que vocês também. Vamos lá. Robert Leip no Brasil. Vamos botar aqui. No Brasil. Então, vamos começar do começo? Vamos começar contando, então, o que aconteceu, né? Fixei aí o comentário. Há um tempo atrás, né? Eu acho que ainda a gente estava na pandemia. Eu fiz a aproximação do professor Robert Leip com o grupo de pesquisa do professor Daniel Martins, tá? Que é da Unisul, aqui do Lanex. Para que ele conhecesse o trabalho desenvolvido aqui e conhecesse o que estava sendo estudado na dissertação da Larissa Signorin. Então, eu fiz as primeiras reuniões do Zoom com eles, ajudei, né, na tradução, fazendo esse contato. E a partir daí, foram desenvolvidos estudos em parceria, né, entre o Lanex, professor Daniel e Larissa e o professor Leip, e que culminou, né, na escolha desse trabalho da dissertação da Larissa para ser apresentado lá no Congresso de Fáscia em Montreal, e o comitê científico escolheu e ela ganhou um prêmio, né? O trabalho de dissertação dela. Então, lá em 2022. O tempo passa rápido, né, gente? E também foi feita a aproximação com o grupo de pesquisa do professor Gilmar Santos, da UDESC, né? Então, e naquela época o professor Leip já disse, olha, um dia eu vou ao Brasil e vou aí conhecer os laboratórios de vocês, vou conhecer a pesquisa de vocês, vou estreitar essas relações, e esse dia chegou, né? Então ele veio essa semana para o Brasil e veio fazer a visita, então, na UDESC, assistiu às apresentações dos projetos que foram desenvolvidos, que estão sendo desenvolvidos, e surgiu a ideia da Larissa, né? Ela pediu para ele, então, se ele podia fazer uma palestra beneficente, né? Para ajudar aí, de alguma forma, quem foi vítima das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, ele topou, né, fazer essa palestra, cedeu o tempo dele, e então foi organizado lá pelo time de pesquisa da UDESC todo aquele momento, né, quem se inscreveu, quem pôde assistir ao vivo lá, né, no teatro lá, né, no auditório da UDESC, e foi transmitido online também. E aí as coisas online, às vezes, né, dá problema no som, dá não sei o que. Então surgiu a ideia de eu fazer essa live hoje, trazendo para vocês o que são os destaques, né, e conversando um pouquinho mais sobre fáscia. E no final vou contar uma novidade, né, uma coisa que eu ainda não... Um lugar que eu ainda não dei curso de fáscia, então vou contar que lugar é esse, inédito no Brasil, e vou contar mais no finalzinho aí para vocês. E essa turma já tá confirmada, então não perde tempo, né? Eu vou contando mais aí para vocês, tá?
E foi muito incrível porque encontrei com o professor Schleip lá, né, no almoço. A gente começou com um almoço, depois fomos lá assistir todos os trabalhos, né, da UDESC, depois tivemos a palestra, e ontem nós passamos a manhã visitando e vendo todas as possibilidades de pesquisa no LANEX da Unisul. O professor Daniel também muito, né, parceiro. E quando a gente começou essa jornada, né, quando começaram os congressos mundiais de face online, que eu e o Léo organizamos, né, nós encabeçamos isso, que a gente, para deixar claro para vocês, né, um evento, para ser considerado um congresso, pessoal, ele tem que ter apresentação de trabalhos científicos, tá? Se vocês vão num evento que se chama congresso e que não tem esse cunho científico, ele não é um congresso, tá? Então é legal a gente também, né, educar as pessoas em relação a isso, porque dá trabalho organizar um congresso, né? Quem já organizou alguma coisa, e manter um nível de excelência, manter nível de apresentação científica, né? Então, quando eu e o Léo começamos essa jornada de organizar o Congresso Mundial de Fáscias Online, que é o maior congresso de fáscias online do mundo, reconhecido pelo próprio professor Schleip, que nos disse o seguinte: a habilidade de vocês em unir a pesquisa e a ciência, eu nunca vi na minha vida. Isso nos encheu de orgulho, a mim e o meu amigo Léo, porque realmente, né, o nível e a qualidade, nós já tivemos a 3ª edição desse Congresso Mundial de Fáscias Online, que a gente não faz sozinho, a gente faz né, com um time que nos ajuda, a Carol, a Thaís da Befácias, né, toda a equipe que nos ajuda, e manter esse nível de conhecimento, né, de uma iniciativa que vem do Brasil, né? E quando nós começamos a trabalhar nisso, eu e o Léo, nós vimos que não tinha quase nada de pesquisa sobre fáscia no Brasil, gente. Quase nada, né? E isso nos motivou, a mim e ao Léo, a nós entrarmos de cabeça mais na pesquisa, porque nós dois somos clínicos, né? E então o Léo começou no caminho dele no mestrado, e depois ele já vai engrenar no doutorado, e eu entrei no doutorado. Então nós abrimos 2 linhas a mais, né, de investigação sobre fáscia no Brasil. O Léo na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, acho que se eu tô certa, né? Depois me corrijam aí. E eu na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, eu tô com linhas, tá? Junto com o meu orientador, que é o professor Marcelo Faria, nós estamos abrindo linhas de pesquisa sobre fáscia, tá? Relacionada, temos lá anatomia, estudos. Vão começar a anatomia facial, né? Estudos relacionados à face e anatomia. Estudos relacionados a cicatrizes e fáscia, gente. O processo cicatricial é fundamental. E estudos relacionados à dor crônica. E aí a gente está unindo, né, o conhecimento em relação à fáscia aí. E tem muito a ver, muita relação com as coisas que o professor Schleip falou na palestra dele. Então, o título da palestra dele era A Fascinante Fáscia, e é fascinante, né? Todo mundo que tá aqui tem ideia, né, que é um assunto fascinante, que a gente, né, adora estudar, e por aí vai, né? E o objetivo da palestra dele era falar da investigação da função do tecido conjuntivo colagenoso na saúde e na performance esportiva, né? Então, o professor Schleip também traz, assim como eu, tem um viés e tem uma relação grande
com a fisioterapia esportiva. Eu sou especialista em fisioterapia esportiva, colaboro bastante com a SONAF, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, e estou desenvolvendo pesquisas na área do esporte relacionadas ao flossing, né? Ao que é esse método que eu trouxe para o Brasil em 2018. Então, estou fazendo pesquisa nessa área também relacionada ao esporte, né? E vamos falar da palestra dele agora, né? Fiz até um resuminho para vocês, porque, né, não ia lembrar de tudo. E olha que fofo, ele botou no cantinho de cada fileira, ele botou uma mini fáscia, né, que eu trouxe aqui, ó. Eu tô aqui na casa da minha sogra, na praia, né, tô em Santa Catarina ainda, na Praia do Sonho. Minha sogra comprou um mamão, e aí eu trouxe aqui, ó, pra vocês, né, só que o professor Schleip era de tipo nylon, né, ele botou um pedacinho para cada um, para as pessoas não esquecerem de manter a saúde da fáscia. Que fofo, né? E eu trouxe aqui também, ó, não esqueça de manter a saúde da sua face, ela tem que estar com essa viscoelasticidade, hidratação, essa capacidade de estiramento e recolhimento elástico, ó, tem que estar mantida para que você tenha, né, a sua saúde integral, né? Olha, o professor Liebano entrou aí. Falamos muito ontem, prof, também sobre todos os recursos, né, de biofotomodulação e os capacetes, os lasers, né, recursos, os LEDs, que também parecem influenciar muito na fáscia, né, e a gente vai ter que estudar mais sobre isso. Sendo a fáscia um tecido tanto em camadas mais superficiais quanto em mais profundas, um tecido que está no corpo inteiro, a gente precisa saber como os recursos que a gente está usando podem, né, influenciar na fáscia e influenciar principalmente nas questões de resolutibilidade das inflamações, não só a inflamação aguda, né? Mas a inflamação crônica, que para mim é um dos problemas maiores que a gente está tendo aí. Inflamação crônica, que muita gente conhece como a história da inflamação de baixo grau, né? E a inflamação crônica interferindo em vários sistemas, inclusive na barreira hematoencefálica, influenciando no intestino, influenciando no cérebro. E aí a gente tem várias doenças neurodegenerativas que têm esse cunho inflamatório. E a gente precisa entender mais sobre isso. A gente precisa entender, né, como a Michelle está dizendo, principalmente pós-pandemia. Com certeza, Michelle, não só pelos efeitos da Covid longa, né, da questão inflamatória na Covid, mas de alguns hábitos de vida ruins que a gente adquiriu, né? Nível de estresse que a gente tá, exposição às telas e por aí vai, né? Então, a gente entender esses recursos de biofotomodulação nesse tecido maravilhoso aqui, a gente entender ainda mais o efeito e a dengue, a chikungunya, como está dizendo a Cris, né, aqui, mas a gente entender o efeito do estímulo mecânico nesse tecido, e não só o estímulo mecânico manual, mas o estímulo mecânico vibratório, o estímulo mecânico do exercício, seja o exercício isométrico, como o professor Schleip falou, seja o exercício aeróbico, né? O que mais, né? Ou que caminhos? Ou será que todos esses recursos, eles agem da mesma forma para todo mundo? Isso é uma grande questão, né? Um saludo desde Oviedo, Espanha. Saludo, Elisa. ¿Cómo estás? Estaré en España en octubre
en Madrid para el Simposio Internacional de Fascia de Espanha, com muito prazer. Eu vou estar aí na Espanha e vai ser uma honra, porque eu vou palestrar. Uma das palestras lá no Simpósio Espanhol de Fáscia vai ser representando a Fascia Research Society, porque eu sou vice-presidente, né? E vou falar sobre pesquisa e fáscia. E vou dividir, né? Vamos dizer assim, vou dividir o palco com o professor Schleip, porque ele também vai palestrar nesse evento. Então, nossa, né? Nem caibo em mim de tanta honra e orgulho, né? Que rico! Vamos nos encontrar aí. E vai ser, né, incrível. Mas a gente entender mais. E outra coisa que eu acho que é importante, a gente entender também se esses estímulos que a gente dá, seja a biofoto, seja o estímulo vai ser presencial. Esse vai ser em Madrid, presencial, vai ser incrível, né? Vai ser, para mim, o maior evento de fáscia do ano, é o Simpósio Espanhol de Fáscia, que é organizado pelos nossos parceiros, os nossos amigos da Tupimec, e, né, cujo representante aí é o professor André Pilati, sim? Carol, manda um aviãozinho para eles aí, lá do Tupimec, e eu vou dar palestra sobre pesquisa, eu vou dar palestra sobre sistema linfático e fáscia, e vou dar palestra sobre a estrela do momento, que é o nervo vago, né? Por que o vago é a estrela do momento? E depois desse simpósio, no domingo, eu vou dar um workshop sobre estratégias faciais com foco no diafragma, no músculo diafragma torácico. Então vai ser intenso lá na Espanha, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, né? Mas uma das minhas preocupações, e eu tive também a oportunidade de traduzir, né, de ajudar ali na tradução, nesses 2 dias que eu tive com o professor Schleip, tive a oportunidade de conversar bastante com ele, né? Primeiro perguntando para ele o que ele queria para o futuro da Fascia Research Society, porque final de 2025 provavelmente eu serei a presidente da Fascia Research Society, e ele é o fundador, né? Ele fundou a Fascia Research Society junto com o professor Thomas Findlay, que infelizmente já nos deixou. E eu perguntei para ele o que ele queria, o que ele achava importante que eu fizesse, se ele achava que eu estava pronta para isso. É importante a gente ter os nossos mentores, né? E eu disse para ele que eu tava, né, com medo, é muita responsabilidade. E ele me disse assim: eu tô bem feliz, eu vou ficar muito feliz se tu assumir isso. E acho muito bom que seja alguém fora da Europa e dos Estados Unidos. Nós precisamos de mais conexões e tu é a pessoa certa para fazer isso, porque tu circula bem em todos os meios, te adapta e consegue unir as pessoas. Eu, ufa, ganhei meu dia, né? Tô com mais segurança e vou me preparar para isso, pessoal. Vou me preparar para representar muito bem a América Latina, tá? Nessa função aí, melhorar meu inglês, melhorar meu espanhol, porque comunicação é tudo, né? Mas entender qual vai ser o nosso papel, não de excluir, mas de agregar sem perder a essência da ciência, porque, né, a Fascia Research Society é isso, é ciência aliada à prática, né? Mas vou me preparar, eu quero representar muito bem vocês, tá? E assim, quem ainda não faz parte da Fascia Research, por favor, gente, vão lá e se inscrevam como membros, nós estamos precisando disso. Se vocês são estudantes, vocês podem se inscrever. Se vocês são profissionais também,
Vocês pagam lá uma anuidade a $100 e poucos, vocês têm acesso a vários benefícios, a revista Journey and Bodywork Movement Therapy e muito mais. A gente tá precisando de vocês, tá? De verdade. Obrigada, amores, obrigada, Cris. Marco, querido, também, né? O Marco que representa todo o Facial Manipulation do método Esteco no Brasil. Vai no site da Facial Research Society e se inscreve. Become a member, tu vai te tornar membro, tá? E vai nos ajudar muito, porque nós estamos organizando o Congresso Mundial de Fascia Research Congress, que vai ser o ano que vem, 2025, em Nova Orleans, tá? E nós precisamos de vocês, Marco, precisamos da galera do Facial Manipulation, precisamos da galera se inscrevendo como membro da Facial Research Society, ok? Bom, vamos lá, né? Vamos falar da palestra? Então vamos. Bom, começou já com algo que... Isso, vamos junto, Marco. Começou com a ideia, o professor Schleip falando de um artigo do Mark Driscoll, tá? Vamos fazer a nossa excursão brasileira, galera. A Tia Fábio leva vocês, né? Leva a bandeirinha, vamos lá, brasileiros em Nova Orleans, porque, olha só, galera, nós somos uma potência em fáscia. O Brasil, Marco, tu concorda? Nós somos uma potência em fáscia na terapia manual, uma potência em fáscia no movimento. E nós não éramos na pesquisa e agora nós estamos tomando a frente nisso também. Isso é importante. Somos referência, sim. Vamos lá, Rebeca. Rebeca, né? Me conta aí, a Rebe. Né? Vamos lá, vamos para Nova Orleans. Vamos pagar em 12 vezes? Vamos pagar a passagem em 12 vezes e tamo indo, minha gente. Tamo indo, vamos lá fazer a nossa comitiva. Em Montreal, nós já tivemos muitos brasileiros, eu tive muito orgulho. E uma das coisas mais legais, que eu fiquei muito orgulhosa, era tipo, estavam lá, né, nossos amigos, os profissionais brasileiros, e aí a pessoa me dizia, vamos, Liciana, isso. Meu sonho é conhecer o professor André Pilati. Sabe o que eu fazia? Vem cá que eu te apresento. Cara, é isso, sabe? É isso. Meu sonho é conhecer o professor Guimbertot. Vem cá que eu te apresento. Meu sonho é conhecer a Caterina Feder. Vem cá, vem que eu te apresento. Eu tiro uma foto pra ti. Isso é realizar sonhos. Tinha muita gente realizando sonhos na palestra do professor Schleip. Galera do LPF, nada menos do que isso. Eu espero de vocês lotar Nova Orleans de brasileiro interessado, de brasileiro que estuda, de brasileiro que representa bem o nosso país. Eu conto com vocês. Vamos fazer a nossa comitiva. Podemos fazer até umas camisetinhas, hein? Que tal? Ai, adorei. Bora lá, né? E, gente, vai ter a minha galerinha aí que gosta do nervo vago. Sabe quem que vai estar no congresso? No Fascia Research Congress em Nova Orleans, do qual eu estou participando, da organização também, né? Stephen Porges, tá? Não, vai no inglês, minha filha, vamos, depois a gente faz um encontro para resgatar quem se perdeu no meio das palestras, né? Stephen Porges, o criador da teoria polivagal, galera, vai estar lá em Nova Orleans. Como que nós não vamos estar lá? Como que nós não vamos estar lá? Apenas Porges, just this, né? Creia, e nós precisamos de vocês. Nós precisamos de galera, porque a Facial Research Society precisa desse suporte financeiro e, né, presencial e do engajamento de vocês. Vamos lá. E o professor Schleip começou falando de um artigo do Mark Driscoll,
que é ex-presidente da Facial Research Society, que é professor da Universidade McGill, no Canadá, em Montreal. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop em 2022 com a Caterina, maravilhosa, que eu amo, né? E eu fiz um workshop de histologia, vendo no microscópio, a Caterina mostrando, contando a história dos fasciócitos, né? Lá na Universidade McGill, em 2022. Então foi algo. E ele falou de um artigo publicado pelo Mark e um aluno do Mark na Spine. A Spine é uma das maiores revistas do mundo, não só do nosso nicho, fisioterapia, movimento, etc. Ela é uma revista, né, mundialmente conhecida. E esse artigo foi publicado na Spine em 2022 e eles queriam ver, né, o Mark é engenheiro, tá? Então ele tem essa pegada biomecânica. Hola, amigos de Tupimec, estava hablando del simposio espanhol de fascia, llamando a la gente para estar ahí con nosotros en octubre, ¿sí? Hablé mucho, que va a ser el mayor evento de fase del año de 2024, no hay duda de esto. E o que eles queriam ver nesse estudo? Como é que era, né, a contribuição dos músculos eretores, tá? Da coluna e do psoas, da pressão intraabdominal, ó, a galera LPF aí, e da fáscia toracolombar. Então é a vida como ela é. Quem contribui mais nessa jogada aí? A gente teve um tempo, né, em que tudo estava muito voltado para powerhouse, né? Ou muito para os músculos, nem tanto para a fáscia, né? E o que eles viram nesse estudo? É um modelo matemático, né, botando cargas multidirecionais, etc., que a pressão intraabdominal contribui 25% para a estabilidade estática da coluna, tá? Nós estamos falando de estático, calma teu coraçãozinho. Músculos eretores, 53%, tá? E a fáscia contribui quanto? 75%. Então, não dá para focar só em músculo, não dá para focar só em abdômen. Tem que focar na bonita aqui também. E não estamos dizendo que um é melhor que o outro. Isso é uma análise em um contexto, tá? Mas a contribuição em termos de estabilidade da fáscia é gigantesca. Ó, Elissa está ajudando a divulgar el simposio. A estabilidade, né, que a fáscia contribui é gigantesca. Então, eu tenho que pensar também em como manter a saúde da minha fáscia. Em termos de hidratação, né? Então, do sponge effect, efeito de la esponja, o efeito esponja dessa fáscia, ou seja, estímulos mecânicos compressivos, né, e descompressivos para que a gente mude o conteúdo fluídico, mas também, e aí o professor Pilate falou, do exercício, né, da carga isométrica, e isso tem muito a ver com os tendões também, e da carga dinâmica, né? E aí ele fala do recolhimento elástico multidirecional, mudando o conteúdo mais denso dessa fáscia, o conteúdo fibrótico, vamos dizer assim, né? De fibras dessa fáscia, tá? Eu achei muito legal e até eu quero ler de novo esse estudo e pode ser que a gente traga ele com mais detalhes para vocês, né? E aí ele emendou, então, bom, como vamos manter a saúde de estabilidade da fáscia, né?
Perfeito. A Vani tá dizendo ali, ó, estabilidade pelo conjuntivo, propriocepção pelos eretores, mas estabilidade pelo músculo também. E propriocepção, algo que a gente discutiu muito ontem, e ele falou um pouco na palestra também, a função do fuso muscular. Tem áreas na fáscia profunda que a gente não sabe o percentual de fuso muscular. Não sabemos ainda. E foi um dos pedidos que o professor Schleip fez ontem, o professor Daniel, e eu me botei à disposição para colaborar, da gente começar por estudos anatômicos para ver quantidade de fuso muscular em áreas não descritas. E o papel desse fuso muscular também, né? Importante isso. Tem coisa que a gente ainda não sabe, gente. A gente ainda não sabe. Precisamos de mais pesquisa. E é fácil fazer pesquisa sem verba, sem suporte financeiro? Não é. É no amor e na raça, né? Na raça, tá? E aí eles, então, como que a gente vai manter a saúde dessa face? E aí ele citou um estudo que eu já citei em palestras e coisas assim, que é um estudo do Reino Unido, tá? Com um banco de dados que eles têm lá do sistema de saúde, com 500 mil de pacientes, tá? E o que eles viram? Que as criaturas que têm dor aguda e que usam anti-inflamatórios, tá? Principalmente os não esteroides, o que acontece? Essas pessoas, quando elas usam na fase aguda os anti-inflamatórios, elas têm mais risco de desenvolver dor crônica, tá? Por que isso? Isso vem numa coisa que a gente bate há muito tempo, que a gente não tem que acabar a inflamação. A inflamação é importante, parece, ai, blá, 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 a inflamação é importante. Não, é importante. Por quê? Porque senão a gente corta principalmente a ativação dos neutrófilos. E aí os caras pegaram uma amostra de 98 pacientes e eles viram que aqueles que tinham dor aguda e que essa dor se resolveu, ou seja, que eles não evoluíram para dor crônica, que o grande problema tá aqui, né? Eu tenho dor aguda, ok, faz parte da vida, todo mundo vai ter dor lombar um dia na sua vida, teve ou terá. O problema é esse intervalo aqui, em que as coisas não se resolvem, e ao invés do problema se resolver, se torna um paciente com dor crônica, tá? E o que eles viram aí? Que nos pacientes em que não chegou na dor crônica, que a situação se resolveu, esses pacientes, eles tinham maior ativação dos neutrófilos, né? Muito interessante. Então, não deixa evoluir para dor crônica, certo? E em mices, né, que é um tipo específico de cobaias, né, de ratos, quando havia um prolongamento da fase inflamatória e foram administrados neutrófilos, isso se resolveu. E a gente fala isso há muito tempo, por exemplo, com a questão do uso do gelo. Então eu vou lá e bloqueio muito o processo inflamatório, a chance de evoluir para uma questão crônica, ela aumenta. Pelo menos para dor lombar, isso a gente já sabe, né? Quando a gente está falando de ciência, a gente não extrapola os dados para aquilo que ainda não foi investigado. Mas pode ser que, né? Então, por isso que a gente tem tanto cuidado em falar, se eu vou usar laser, se eu vou usar biofoto, se eu vou usar terapia manual, se eu vou usar o taping ou o exercício, eu vou modular esse processo inflamatório. Mas entende que modular eu não quero ter demais, porque vai trazer questões de dor exacerbada, impotência funcional e etc. Mas eu não quero ter de menos, amores. Eu preciso ter. Por isso que o pulo do gato é fazer a modulação e não acabar com a inflamação, né? E aí,
ele trouxe, por exemplo, linkando a isso, um estudo que eu também já citei em palestras e cito no curso Disfunções da Fáscia, né? Que é uma revisão sistemática, que o título é tudo sobre a fáscia, It's all about fascia, que é do Ian Wilke e colegas, e aí eu fui olhar com mais calma, né? E tem o professor Luiz Espanhol, que faz parte da SONAF, eu até estou trabalhando num grupo com ele, que também é colaborador desse trabalho, eu adorei, que eu fui olhar com mais, né, mais calma. Então, o que eles fizeram? Pensando assim em termos de nível de evidência, todos os estudos têm o seu lugar, têm o seu valor, mas nível de evidência uma revisão sistemática com meta-análise, que é uma análise estatística, tá lá no topo. É o padrão ouro, é o the best, né? Então, essa revisão sistemática, ela avalia os resultados dos estudos sobre um assunto, né? Já vou te responder sobre como explicar para os pacientes. Calma aí, calma coraçãozinho. E eles queriam ver qual era a prevalência, o que estava envolvido nas lesões por estiramento muscular que geram um processo inflamatório, né? Nos exames de imagem. Porque quando a gente fala em lesão muscular, a gente está pensando só no músculo, né? E muita gente trata pensando que está tratando só músculo. É uma lesão muscular, um estiramento muscular, grau 1, 2, 3, sei lá, impotência, blá, blá, blá. Mas não é, amores, não é. Sabe o que eles encontraram nesse estudo? O que estaria mais na cara, lesão muscular, somente 12,7% é lesão muscular isolada. O que eu quero dizer isso? Que nesse conjunto, vamos fazer de conta que a minha mão é músculo, só rompeu o músculo, só rompeu fibra muscular. É 12% dos casos que eles estudaram, tá? Rompeu fibra muscular e junção miotendinosa. Junção miotendinosa é epimísio, é fáscia. Porque quando a gente tem a transposição do músculo para o tendão e o epimísio acompanha essa continuação do músculo para o tendão. 68,4%. Então, tem fáscia envolvida, tem tendão envolvido e tem músculo envolvido, tá? E lesão miofacial, músculo e fáscia rompidos, inflamados, né? Por esse estiramento muscular, 32,1%. Então, o que eu menos tenho é lesão muscular isolada. E eu não posso tratar como se fosse uma lesão muscular isolada. Porque o metabolismo do tecido muscular é muito mais alto, muito mais acelerado do que o do tendão e da fáscia. E o tipo de estímulo tem que ser diferente, né? E a pergunta aqui, né, como é que eu faço para explicar isso para os pacientes? Bom, a primeira coisa que a gente esbarra é na questão da dor, né? Porque dor é encarado pela nossa sociedade como algo punitivo. Eu tenho dor, eu estou sendo punido. Eu estou em sofrimento, né? Está em sofrimento, mas a dor, na verdade, é um mecanismo protetivo. E pode ser uma proteção excessiva, dependendo como o cérebro dessa pessoa está interpretando o que está acontecendo. Começa por aí, né? E ter inflamação faz parte do processo de recuperação normal. E a dor faz parte do processo inflamatório. Por quê? Porque é uma forma de sinalizar que um processo está ocorrendo na periferia. Não é? Então, eu não vou pegar um tecido inflamado e expor ele a uma carga muito intensa. Então, por isso eu tenho dor, edema, impotência funcional e por aí vai, né? Então, a primeira coisa é desmistificar a dor como algo punitivo,
Dor faz parte do processo. O problema é quando ela se torna crônica, quando por muitas vezes a interpretação do que está acontecendo ela está exagerada, né? E aí a gente vai ter que entender os motivos. Pode ser por sinalização periférica, pode ser central, pode ser as duas coisas, né? Não necessariamente dor é igual a lesão. Então vamos usar o exemplo. E eu gosto muito do exemplo da amputação, que fica claro para o paciente, né? Como é que uma pessoa, eu não estou falando do coto, vamos pensar em alguém que teve uma amputação transtibial, abaixo do joelho, né? Aí eu digo para o paciente, como é que a gente explicaria se dor é igual a lesão, que alguém que não tem mais o seu pé, não tenho mais o pé, foi amputado, mas eu tô sentindo dor como se eu tivesse o pé. Eu tô sentindo coceira como se eu tivesse o pé, né? Então, assim, o tecido não tá mais ali, mas há uma interpretação. E aí, por aí eu vou explicando, né? Então, desmistificar que se eu tenho dor é porque eu tô com lesão no tecido. Seja ele o muscular, o miofacial, tendinoso e tudo junto. Não necessariamente. Não necessariamente. Claro que um paciente crônico, em função, na maioria das vezes, da inatividade, da impotência funcional e etc., ele vai tendo adaptações negativas periféricas que põem mais lenha na fogueira, né? Entenderam? Mas não quer dizer que tá lesionado. Cuidado com isso. Porque senão a gente vira alguém que tá sempre procurando lesão. E quando a gente não acha lesão, como é que a gente trata então? Né? Tá? Eu achei bem legal esse estudo. E aí ele falou também, né? Ele seguiu trazendo que esses processos inflamatórios, em algumas situações, ele mostrou um estudo em relação à atividade excêntrica, por exemplo, que esses processos inflamatórios podem também estar relacionados a microrruptura na face, microrrupturas no tecido conjuntivo frouxo, não necessariamente só a agregação do ácido hialurônico, tá? Que tem mais coisa, tem mais caroço nesse angu que a gente não tá sabendo o que é, tá? Então, eu achei bem importante isso, né? E aí, ele fez um link com a inervação da fáscia, que pra mim é uma das descobertas que mais fez assim na minha cabeça, ó. Sabe? Que começou, o professor Schleip, ele começou estudando também sistema nervoso autônomo, tá? Ele é psicólogo, doutor em biologia humana, e o background dele é o Rolfing, né? Então, ele começou trabalhando com o toque e movimento, tá? E aí, ele trouxe um estudo do professor Mense, de 2019, que avaliou a fáscia toracolumbar, e eles avaliaram tanto em humanos quanto em cobaias, em ratos, né? E mostrou que 40% das fibras da fáscia toracolumbar são de inervação simpática, tá? E o que quer dizer isso, Fábio? No final das contas, que eu não tô entendendo, né? Tá, esses nervos são simpáticos, são queridos? Não necessariamente, né? A inervação simpática que vem, amor, do sistema nervoso autônomo. Então, eu falei do Stephen Porges, né, que vai estar lá no nosso congresso do ano que vem, de 2025, que fala da teoria polivagal, que foca muito no parasimpático, e o vago é o principal representante do parasimpático, mas a gente tem lá o simpático. E não é um contra o outro, um é complementar ao outro. Às vezes os dois estão juntos, às vezes um tá mais lá, o outro tá pra cá, outro tá pra lá. Quem sabe, né, Carol?
Tudo que a gente mira e se esforça, a gente consegue. Então, o que acontece, né? A partir do momento em que eu tenho lá dentro dessa fáscia uns carinhas que são os fibroblastos, né? Vou pegar a minha barrinha de proteína aqui, ó, que eu não comi ainda. Olha que fibroblastão, né? E na membrana desse fibroblastão tem um receptor para inervação simpática, né? O que acontece quando eu tenho excesso de atividade simpática, né? Eu vou colocando esses fibroblastos para trabalhar. E aí, o que entra na atividade simpática, Fábio? Só coisa ruim? Não. Teu sistema simpático fez tu levantar hoje da cama. Se é que tu não tá me assistindo aí deitadinho, né? Mas faz tu levantar, fez eu ir tomar banho, me arrumar, né? Tá aqui animada, com energia para conversar com vocês. O sistema simpático, que a gente resume como a luta ou a fuga, é o que nos move adiante, né? O que nos põe em alerta, o que nos põe na luta, na guerra, né? Ele é necessário para N situações durante o dia. Qual é o problema, Fábio? 2 problemas. Quando ele fica muito tempo ativado em relação à fáscia, ele aumenta a rigidez. E não só a fáscia profunda, mas a Caterina Feder também trouxe um estudo em 2022 mostrando que também tem inervação simpática na fáscia superficial, tá? Em torno de 33%, 34%. Então, professor Mense, 40% fáscia profunda. Caterina, 34% na fáscia superficial. Então, quando eu tô com uma situação de estresse mantido, situação de estresse prolongado, por exemplo, pacientes que têm dor crônica, né? Ou pacientes que estão em um estado depressivo crônico, né? Que é o outro estudo que ele falou, né? Que é o estudo do tecido miofacial relacionado aos estados depressivos, que é de 2021. O que eles viram? Avaliaram 40 pacientes, que esses pacientes depressivos, eles tinham mais rigidez miofacial, então aumento de stiffness. Rigidez é bom, meu amor, mas não demais. Tudo que é demais, tudo que ultrapassa, sabe, o limite, é ruim, né? E eu acredito que existe um ponto ótimo para cada pessoa também, porque a gente tem que levar em conta as individualidades, tá? E essas pessoas com depressão tinham menor recolhimento elástico. O que é esse recolhimento elástico? É pensando no tecido miofacial e na fáscia, quando ela funciona como uma mola, quando ela funciona como uma catapulta, ou seja, quando ela nos ajuda a economizar a energia do músculo. Porque tu não te esquece que o músculo entra em fadiga e o tecido facial não, né? Então, o recolhimento elástico é eu armazenar energia como se eu tivesse um estilingue, né? Eu armazeno energia e aí lanço, tá? Isso a gente usa muito para saltar, por exemplo, né? Eu assentar e levantar, saltar, passar por obstáculos e etc. Eu uso muito essa capacidade de mola que a fáscia nos dá. E não só para saltar, mas para atenuar a queda, ou seja, para amortecer os impactos. Olha que importante. Quantos pacientes que têm problemas articulares que estão muito rígidos, perderam essa capacidade de amortecer esses impactos, essa capacidade intrínseca, né? Que é importante, e gastam muita energia do músculo para se movimentar, porque não conseguem armazenar. Essa mola, ela tá assim, ó. Como é que ela vai armazenar alguma coisa aqui? Não vai, né? E ele falou também dos treinos de balanceio, como a Maria tá falando aqui, né?
Que aí o professor Arampatzi, que ele citou, é da Universidade de Berlim, e ele estuda muito tendão, né? Então eu até quero ver esse estudo aí, eu trago para vocês a informação. Que o isométrico seria superior em torno de 10% aos excêntricos e aos balanceios com trocas de direção. Mas aí o professor Schleip falou assim, mas eu prefiro ficar com os recolhimentos elásticos e o balanceio porque é muito mais divertido, né? É um querido. E, gente, ele tem 70 anos, o professor Schleip, né? E ele foi correr por 1h30 descalço. Depois se jogou no mar gelado. E ontem nós fizemos lá, o professor Daniel mediu o sistema nervoso autônomo dele, e se espera que em idosos a variabilidade da frequência cardíaca, tá? Que é um dos indicadores de saúde do sistema nervoso autônomo, ou vamos dizer assim, de regulação, e eu vou falar saúde, acho melhor regulação do sistema nervoso autônomo. E se espera que com o envelhecimento, né, os estudos trazem isso, que essa variabilidade ela diminui, porque há um predomínio do sistema simpático nos idosos, tá? Por quê, Fábio? Temos que descobrir, né? Temos que descobrir mais. Mas uma das relações é também esse aumento de stiffness, o tecido colágeno no idoso, e aí a gente está fazendo um estudo que vai ver sarcopenia, junto com o Instituto de Gerontologia da PUC, lá de Porto Alegre, eu estou co-orientando esse trabalho, a sarcopenia, e vai ser a primeira vez que a gente vai ter essa avaliação, né? A sarcopenia e o stiffness do tecido facial, é o estudo do Matheus, que foi meu aluno, ela fez curso comigo agora, o Disfunções da Face, acho que foi semana passada, né? E então a gente vai ver essa relação sarcopenia, rigidez miofacial, tá? E o que a gente sabe? Que o idoso, o que acontece? Ele perde sarcômero, né? Ele perde fibra muscular e não tem espaço vazio no corpo, então é substituído por gordura ou por um aumento do tecido colágeno tipo 1, ou seja, a criatura fica mais rígida mesmo, né? Ele citou os isométricos para trabalhar a fáscia, tá? Não, na verdade, né, Vani, qualquer estímulo de movimento trabalha a fáscia, pessoal. Qualquer exercício, pilates, corrida, funcional, crossfit, o que tu quiser fazer, vai estimular a fáscia. Por quê? Porque se tu contrair um músculo, a gente sabe que a força, a tensão da contração muscular se transmite para o tecido facial intramuscular e extramuscular. Se tu contrai músculo, tu tá estimulando fáscia, baby, tá? E aí vem uma outra coisa que nós estamos estudando também, que é o seguinte: existem muitos métodos de movimento com enfoque de estimular a fáscia, mas a gente não sabe se um é superior ao outro, se um é melhor que o outro. A gente não tem estudos mostrando a quantidade, para que população. Vocês entenderam? Estamos tudo ali na mesma linha, meu bem, tá? E um dos estudos que está sendo feito aqui na UDESC, o estudo da Maiane, é justamente com o Facial Fitness, para ver essas questões, né? O que gera de adaptação, tá? Então, será que é superior? A gente não sabe. A gente não sabe. Tem as nossas preferências, né? Mas a gente não sabe, tá? E aí, ele falou o seguinte, né? Então, como a gente tem inervação simpática na fáscia, vamos pensar assim, um indivíduo
que tá numa situação alta de estresse, por exemplo, ele vai ter mais estimulação dos fibroblastos faciais, então ele tende a ter uma face com uma rigidez aumentada. Lembrando que rigidez não é ruim. Rigidez é bom, tu precisa de rigidez para te manter firme na paçoca, né? O problema é quando extrapola aí um nível que poderia ser funcional e se torna não funcional. E daí um outro exemplo que a gente tem é nos processos cicatriciais, aonde quando eu tenho um processo de reparo, né, tem um corte, tem uma cirurgia, etc., eu preciso de cicatrizar o tecido, o que acontece ali? Se eu tô com ativação simpática predominante, eu estimulo uma substância que se chama TGF-beta1, é um fator de crescimento. E esse fator de crescimento, ele vai lá no fibroblasto, aqui ó, tá lá na face, a minha barrinha é o meu fibroblasto agora. E ele diz assim, querido, vamos ativar o sistema imune e agora, fibroblasto, tu vai se transformar em miofibroblasto. Então, existe uma quantidade de miofibroblastos residente, mas ele transforma também os fibroblastos e chama mais gente. Então, isso é necessário e fisiológico quando a gente precisa da cicatrização de uma ferida, porque o miofibroblasto ele vai puxar o tecido. Só que o que a gente está vendo? Que pacientes com excesso de atividade simpática, estresse excessivo, quadros depressivos crônicos, dor crônica, que estão no modo protetivo, ou seja, luta ou fuga, tem um excesso de ativação de miofibroblastos. E isso impacta na função, meus amores, né? E aí, para tentar modular e balancear isso, eu deveria diminuir a atividade simpática e entrar mais com atividade parasimpática. E a parasimpática, né, que se pensa também da atividade simpática como vasoconstritora na fáscia, né? E para manter a saúde do tecido, eu preciso de circulação, né? E aí a gente pode pensar também em outras situações clínicas, como por exemplo linfedema, lipedema, onde a gente tem o acompanhamento de tecido fibrótico. Sistema nervoso simpático provavelmente está envolvido, miofibroblasto está envolvido, entendeu? Fibroses de cicatrização, fibroses de pós-operatório, sistema simpático provavelmente está envolvido. E a minha tese de doutorado vai ser justamente avaliar dor crônica e tônus miofacial, né? Entre outras 1000 coisas que eu vou fazer, mas eu quero trazer essas respostas para nós. Eu espero que eu consiga, né? E a minha dissertação, eu vou fazer um doutorado sanduíche, uma parceria entre a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e a Vrije University de Bruxelas. Então eu vou passar 1 ano na Bélgica, pelo menos, né? Estudando lá nessa universidade belga e levando esse mundo da fáscia para ampliar e espraiar mais ainda aí, né? E aí eu vou ter uma dupla diplomação. Então eu vou ter um diploma de doutorado belga e brasileiro. Olha que fofo, né? Sim, endometriose também, né, Fernanda? Eu acredito que sim, né? Aí a gente tem que estudar mais. E outra, pessoal, quando eu falo estudar mais, olha só, eu tô... o Léo também tá envolvido, né? Orientando e ajudando com vários estudos de fáscia, porque a gente precisa fazer isso, né? Eu tô aqui com esse trabalho da sarcopenia e fáscia, que é parceria com o Instituto de Gerontologia da PUC. Validação de um questionário para desautonomia, porque me interessa muito o sistema nervoso autônomo, é isso que eu quero.
junto com Fáscia. Então, a gente está com um estudo em parceria com a Mayo Clinic, a maior instituição de saúde privada dos Estados Unidos. Estamos estudando com eles, validando um questionário que é o mestrado da Maíra. Estamos estudando diástase. Olha o LPF, diástase abdominal, comparando métodos de avaliação, Myotom e Indentopro e ultrassom de imagem. Estudo top da Luísa Fante, que é com colaboração do professor Robert Schleip. Então, isso eu estou falando dos estudos que eu estou coordenando aqui junto com o meu orientador em Porto Alegre. Temos um trabalho de graduação, validação de uma escala para avaliar a dor crônica. Temos, tá aí a Luísa maravilhosa, temos um trabalho para traçar o perfil das cicatrizes em pacientes que são submetidos a cirurgias ortopédicas de quadril e joelho, porque olha só, as coitadas das pessoas que recebem cirurgias de quadril e de joelho, ninguém olha para a cicatriz deles, pessoal. Como é que fica essa cicatriz? Né? Então, nós vamos começar o estudo por aí, e daí vamos seguir para queimados e outras áreas da cicatriz pós-operatório. Estou fazendo uma revisão sistemática sobre telereabilitação e dor crônica, para dar acesso, né, a mais gente aí no Brasil. Estou fazendo mais um projeto ajudando num projeto de doutorado, também daí para a gente trabalhar a educação em dor em pacientes com dor crônica, que, né, como o pessoal está falando aqui, não é algo fácil, e vem muito mais por aí, é só o começo, eu não estou nem no primeiro ano do doutorado ainda, né? Eu fecho um ano dia 30 de novembro, e aí, como a Lorena aqui também, a minha parceira que me ajuda, né, nas questões de marketing, junto com o meu braço direito, eu sou chique, eu tenho uma assessora VIP, que é a Maria Caroline. Se você foi meu aluno, você foi atendido por Maria Caroline, no mais alto nível, você se sente a pessoa mais VIP do planeta, porque para nós você é importante, né? A gente tem esse atendimento aí, único com os nossos alunos. E a Lorena tá dizendo assim, se a live é assim, imagina o curso. São Paulo, eu tenho curso esse ano ainda, se vocês quiserem me encontrar pessoalmente, 23 e 24 de novembro eu vou estar dando o curso Disfunções da Fáscia, onde eu falo tudo isso, mais 1 trilhão de coisas, em São Paulo, e depois eu vou revelar a cidade surpresa de 2025. É uma cidade que eu amo, né? Eu tenho amigos que moram no meu coração, que são dessa cidade, já vou dizer para vocês, né? Então, olha só, quanta coisa. E aí, quando eu falo isso, a gente está ajudando quem quer fazer mestrado, doutorado, especialização, a gente tá ajudando nas pesquisas, tanto eu quanto o Léo. Então, olha só quanta coisa eu já tô aí metida, né? Mas é isso, a gente precisa fazer, né? E aí, quando a gente entra nessa questão do sistema nervoso autônomo, e eu mergulhei nela, e hoje, né, tô estudando cada vez mais, não só como avaliar o sistema nervoso autônomo, como intervir, né? E a Elisa disse aqui, ó, eu fiz o curso do nervo vago e super indico. É isso aí, né? Então eu comecei a ministrar curso sobre o vago, e a gente tem várias formas de estimular o vago, né? E a literatura, ela traz bastante a questão da estimulação elétrica, que eu mostro no curso. E ontem, o professor Daniel mostrou pesquisas que eles estão fazendo com o laser. O laser no ramo auricular. A gente tem 2 pontos aqui na orelha, que são pontos em que o vago tá superficial, amor. Então, tu quer uma dica de ouro dessa live? É o seguinte. Fábio, meu paciente tá com excesso de atividade simpática. Eu preciso modular, eu preciso aumentar a parasimpática. Estimula a orelha. Estimula a orelha, que tu vai ter certeza. Liciana, boa, ainda bem que tu me lembrou, porque é tanto assunto que eu quero contar para vocês,
que eu esqueço, né? Eu tô falando uma coisa, já falo a outra. É que nem quando encontra com as amigas, uma quer falar mais que a outra, ninguém se entende, mas no fundo é bom, né? A variabilidade do professor Schleip, que deveria diminuir com a idade, estava 199. Eu fiquei chocada. A gente considera bom em torno de 50. Tá? Tá bom pra vocês? Pois é. Né? Eu nunca tinha visto uma variabilidade dessa. Humilhou a galera. Mas aí quando tu vai olhar, aí a Carol tá dizendo que a variabilidade da frequência cardíaca dela tá 28. No curso do Vago eu ensino como vocês medem, tá? A variabilidade. E aí eu contando, né, dados pessoais da pessoa. Mas tá, entre nós aqui. Mas é uma coisa boa, né? E daí qual é o segredo pra ele tá tão bem aos 70 anos? Aí ele disse assim, eu diminuí a quantidade de comida, eu como cada vez menos e me exercito cada vez mais. E a gente vê, quando a gente tá num bom equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, numa boa modulação, a gente não fica o tempo todo em estado de alerta. E isso serve para nossa interação social com as pessoas. Entenderam? Então eu não tenho medo de me relacionar com as pessoas. As pessoas se sentem à vontade para chegar perto de mim, para conversar comigo, para interagir. E é exatamente o que acontece com ele. Ele é muito adaptável. Ele conversa com todo mundo, ele é agradável com todo mundo, ele tem ideias, né? E não é só por causa da fáscia dele que é bem modulada, meu amor. Não é. É porque ele tem um sistema nervoso autônomo muito bem regulado, muito bem modulado e adaptado. E isso vem de várias coisas. Estilo de vida, né? Ele é muito... Eu aproveitei e abracei muito, né? E aí a gente foi almoçar. Ontem tava uma delícia. No outro dia também era uma delícia. O Trofe, que é aqui em Floripa, né? E ontem a gente almoçou lá na Pedra Branca. E aí eu que ajudei ele a escolher o prato e tal, né? E aí veio o meu prato que eu dividi com meu marido. E foi legal que ele conheceu meu marido, minha filha, minha sogra também tava lá e tudo, né? E aí eu pedi um prato que eu adoro coisa agridoce. Então era camarão com abacaxi. Uma delícia, assim. E aí eu perguntei, tu quer provar? E ele, yes. Daí provou meu prato. Depois o professor Daniel tinha pedido... Acho que era anchova. Ele, quero provar também. Faceiro, né? Nos peixinhos. E aí ele disse que também diminuiu a questão da bebida alcoólica, tá? E sim, né? É modular, né? Uma coisa é jacar todo dia. Uma coisa é sair um pouquinho da rotina de vez em quando. Isso também é adaptabilidade. Entenderam? Sim, né? E olha, gente, desde o primeiro Congresso Mundial que a gente fez, eu e Léo, ele palestrou para nós. Ele nunca nos cobra nada, gente. É de graça. Porque ele sabe que o dinheiro desse congresso a gente reverte para apoiar todas essas pesquisas que eu falei aqui para vocês. Comprar os equipamentos. A gente não tem financiamento de ninguém. A gente compra com o dinheiro que a gente arrecadou dos congressos. Por isso que hoje nós temos um Myotom, o aparelho mais específico para fáscia. A gente tem ultrassom, a gente tem identômetro, a gente tem um monte de coisa. Graças a vocês. Graças a vocês que compraram a ideia e participaram dos 3 congressos. E eu tenho certeza que em 2026 vocês vão participar com a gente também. O Léo trouxe aparelhos agora lá de Amsterdã, que aí a gente, né? A gente vai jogando aí. Agora, quando eu for para a Espanha, eu vou trazer mais coisa. Muita coisa que é só importada, né? E a gente tá indo atrás, pessoal. E é isso, é a missão da gente nessa vida, né? Com muito, muito prazer.
Quando vê 2026 tá aí, mas 2025 nós vamos aproveitar de monte, né? 2025 ainda temos muita coisa legal para fazer. Bom, para encerrar da palestra do professor Schleip, o que ele falou, tá? Da questão, então, de como a gente regula esse sistema nervoso autônomo. E aí eu tenho que dizer para vocês que tem várias formas. Então eu citei aqui o que a gente come, o nosso sono, né? Como a gente encara os problemas, como a gente encara o estresse na nossa vida. Estresse é um fator que ferra com a fáscia, ferra com um monte de coisa, né? Estresse crônico. Porque olha só, o cortisol ele mantém até um certo tempo. E quando tu entra com o trabalho predomínio do sistema simpático, né? A coisa altera, a gente já tá vendo aqui, altera a estrutura da face e altera outras coisas, né? Te leva ao adoecimento, essa cronicidade. E para aumentar a atividade parasimpática, a gente pode usar o exercício, a meditação, a respiração, que ele falou, né, da expiração prolongada como um fator, né, que aumenta aí a atividade parasimpática, mas também aumenta a quantidade de óxido nítrico, que é um vasodilatador, tá? Uma das funções do óxido nítrico é a vasodilatação. Então, melhorando a circulação desses tecidos, né? Se eu pego o sol, se eu fico em contato com a natureza, se eu brinco com o meu pet, se eu brinco com a minha filha, tudo isso vai ajudando a modular o sistema nervoso autônomo. Vai, né? Mas ele focou especificamente no toque. No toque, que não necessariamente é terapia manual, tá? Então, eu já vou explicar por quê. Ele falou da estimulação das fibras cetáteis, que não foram descobertas há muito tempo, né? Que está presente na pele, na área de pele com pelos. E aí, sabe-se que essas fibras cetáteis estão presentes na derme e no subcutâneo, que é a informação, né? Que a gente tem. Tinha até então. E que elas ajudam a fazer uma regulação interoceptiva. O que é interocepção? É a aferência de informação do estado interno do corpo, tá? Bom, e essa interocepção, esse toque, tá? E aí ele citou ali que seria como um deslizamento, um stroke, né? Como aqui, ó. Que também diminuiria a frequência cardíaca, que é aumento do parasimpático, porque quando eu tô no simpático, a minha frequência cardíaca tá mais alta. Tá? Seria um deslizamento de 3 centímetros por segundo com uma temperatura de 34 graus. Então, é mais ou menos a temperatura da pele. É pele com pele. Isso aqui, ó, que é o toque social, né? Se eu chego e toco assim em alguém, ó, é o toque afetivo. Isso já está estimulando, né? O parasimpático, abraços, carinho. Mas aí o abraço tem uma outra informação, porque no abraço eu pressiono, Cris. Aí vem uma outra informação de um outro estudo que ele citou, que o toque com uma pressão, que seria o abraço. Isso, crise de ansiedade, por exemplo, né? Regular o sistema emocional, né? E aí ele citou que nesse estudo, o que eles viram? Que o toque, eles usaram um manguito de pressão, que o toque com uma determinada pressão chamada de prazerosa, uma pressão prazerosa, tá? Também estimula as fibras cetáteis, assim como fazer isso, esse deslizamento aqui, tá? E só que profundamente o papel maior não seria das fibras cetáteis, mas
mas das fibras A beta, que trariam essa sensação de pressão, tá? E um outro estudo que ele trouxe também mostrou que 7 indivíduos que tinham mutação nos genes piezo2, que são genes, né, relacionados à propriocepção, por exemplo, né? Essas pessoas, elas se sentiam bem com essa pressão. Então, especulando que pode ter sim a influência das fibras A beta. E há pouco, saiu uma reportagem em algum lugar, e está circulando aí no Instagram, e veio uma pergunta para mim, várias pessoas perguntaram: Fábio, essa história de que o cobertor pesado, dormir com um cobertor pesado, traria calma, regulação do sistema nervoso e melhora a ansiedade, bom para autista, etc. Será que é verdade? Tem tudo a ver com esse estudo aqui. A pressão, o peso prazeroso, estimulando as fibras A beta e estimulando o córtex insular, que tem relação direta, né, com dor e emoção, segurança, né, questões afetivas, tá? E aí eu fiquei pensando também numa outra técnica que eu trabalho, que é o flossing, que eu trouxe para o Brasil em 2018, que a gente trabalha com terapia de compressão, estímulo compressivo, né? E isso melhora a amplitude de movimento e melhora a dor absurdamente. Agora eu lembrei, eu tô fazendo mais 2 estudos que eu tinha esquecido. Um estudo é com a Universidade Federal do Ceará, com o professor que me deu um branco agora, Pedro Lima, e uma aluna dele de mestrado, que a gente está avaliando flossing, pilates, e para pacientes com artrite e artrose de joelho. E tem um estudo que está em andamento, que está sendo financiado pelo governo do Uruguai, e eu estou participando lá, que é para regulação vagal e marcha em pacientes com Parkinson. Tinha esquecido. É muita coisa, a gente acaba esquecendo, né? Tem que anotar isso. E então, assim, foi incrível a palestra dele. Só tá ali, muita gente realizou o sonho, tá ali vendo ele. Todas essas informações, ele faz isso brilhantemente, né? Ele traz a ciência para prática, né? Ele alinha, ele associa isso. Talvez as órteses, sim, né? Pode ser por esse mecanismo. A beta. O benefício da estimulação das A beta seria muito parecido com as fibras cetáteis, em que a gente vai ter uma conversa com o córtex insular, né? E para modular estados de alerta, de dor, as questões emocionais, né? Daí entra a ansiedade, entram vários outros tópicos que têm relação com a regulação do sistema nervoso autônomo, em especial o parasimpático, né? E o professor Schleip faz brilhantemente bem isso, né? Mas aí, assim, tem que ser um aperto prazeroso. Não pode ser, em princípio, um aperto ruim. Mas aí tem um outro mecanismo que ele não falou, mas eu vou falar pra gente encerrar, né? Encerrando, eu vou fazer minha revelação aqui, que é em relação à modulação condicionada da dor. Quando eu faço uma pressão que beira ao desagradável, tá difícil, né? Isso também traz os mecanismos de modulação condicionada da dor, tá? Então, também é uma via. Por isso que eu digo para vocês, existe estratégia única para tratar todo mundo? Não. Nem de terapia manual, nem de exercício, nem dos dois juntos, nem de regulação do sistema nervoso autônomo. Tem que levar o contexto da vida da pessoa, as preferências, as características, e tá tudo certo, né?
E no curso de disfunções da face eu trabalho muito isso. Primeiro, tu não vai usar tudo para todo mundo. Tu vai saber avaliar, meu bem. Porque quem faz qualquer coisa tem qualquer resposta também, né? Então é saber avaliar, raciocinar, levar isso em conta, as questões emocionais também. Para cada corpo um vestido, como tá dizendo a Elisa, e isso é verdade. E a partir daí tratar. Avaliar não é perder tempo. Isso escrevi ainda para os alunos no último curso. Avaliar não é perder tempo. Se tu pensa isso, tá errado. Não tá certo. Né? Por quê? Porque como é que eu vou sair tratando sem saber? Como direcionar? Não pode. Então, no curso eu ensino a avaliar, raciocinar e aplicar técnicas, tá? Direcionadas para situações clínicas. E aí a gente vê como modular o sistema nervoso autônomo através da terapia manual vagal. Uso bastante, né? Como entender em que situações o paciente precisa ou não precisa, né? E tenho mais 2 oportunidades agora, né? A primeira oportunidade para vocês estarem comigo nesse momento é São Paulo, final de novembro, tá? 23 e 24. E a outra oportunidade é nessa cidade que eu nunca dei o curso de disfunções, mas que eu amo estar nessa cidade. Principalmente eu amo os meus amigos e amo a comida desse estado, que é Minas Gerais. Então, em janeiro, eu vou estar ministrando lá o curso de disfunções da face em Belo Horizonte, tá? Pela primeira vez. E vou esperar vocês para serem meus alunos nesse curso, tá? Quem quiser informações sobre São Paulo e sobre Belo Horizonte, manda um direct aqui. Pode, já tem uma lista de gente que quer ser minha monitora. Muito bem, eu já tenho monitoras para BH também, né? Então, vamos lá. Manda uma mensagem aqui pra Carol, que a Carol já ajuda vocês aí, tá bom? Gente, foi incrível. Nossa, já estamos aqui há um tempão e vocês não me largaram. Amei, 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 né? Espero que, assim, tenha ficado mais claro, tenha ajudado mesmo esses destaques. Tem também o curso do Vago. Vocês podem estar conectados comigo de muitas formas, né? E é isso. Eu tô muito feliz. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Por toda essa energia boa de vocês, que vocês mandam, que vocês curtem, né, as pesquisas, vocês curtem as conquistas. É muito legal dividir isso com vocês, porque a gente sente um carinho de verdade, né, o carinho genuíno, tá? Então é isso, eu só espero vocês. Eu tô aqui, ainda não voltei para Porto Alegre, eu tô aqui a 50 quilômetros de Floripa, na Praia do Sonho, na casa da minha sogra, né? Ó, tira um print aí, vamos fazer um sorriso. Marca lá, fala pra galera, né? O curso do Vago é sensacional, gente. E agora eu vou atrás dessas informações do laser para trazer para vocês. Deixa comigo, tá? Um beijo, eu que agradeço. Obrigada, meus amores, meus alunos, as pessoas que eu tô conhecendo aqui. Vou tirar. Ai, peraí, pra ficar linda, né? Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Peraí. Desativar os comentários. Vamos fazer o print. Tá frio aqui. Tá bem frio, mas eu vou lá hoje ver o mar, porque eu adoro. Só não vai dar pra deitar na rede, porque tá chovendo, né? Mas eu quero ainda ver o mar. Obrigada. Um beijo, 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 beijo. Ó, toda quinta, 12:02, tem live comigo, meu bem.
e fica salva. E vocês me perguntam as coisas, eu vou respondendo. Porque toda vez que alguém pergunta alguma coisa, a gente aprende, a gente vai estudar e a gente se torna melhor e ainda ajuda os outros, né? Beijo, manda direct aqui pra Carol, tá? Vou salvar. Vamos lá.